Seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Sou o pastor João Paulo Fonseca, com gratidão a Deus que eu estou nesse exato momento acessando o seu dispositivo, seu celular, talvez seu tablet, seu notebook, seu computador, sua TV, não importa. Que Deus abençoe intensamente a sua vida. Hoje eu quero dar uma dica e também fazer aqui uma análise dentro das minhas primeiras impressões de um material publicado pela editora CPAD, um material que tem bastante conteúdo. Olha a grossura desse livro, né? Um livro aí com mais de 1000 páginas, mais de 1100 páginas desse livro. É o Compreendendo as Parábolas de Jesus, um guia completo do... Esse nome aqui tá meio complicado de eu falar, né? Acho que é Klein Snodgrass, talvez. Sei lá, eu não sei falar inglês, não tem jeito, né? Tem que fazer um cursinho de inglês aí, ou então pegar no Google depois a pronúncia correta. Mas é um material que eu adquiri há um tempo, eu comprei na mão de uma pessoa que estava precisando de dinheiro, né? Ele me vendeu bem baratinho, e aí um ajudou o outro, né? Eu ajudei ele com o dinheiro e ele me ajudou com o material, porque é um material muito interessante. Ele é capa dura, olha só. E aqui a gente tem já de cara aqui, uma rápida introdução aqui dentro de um pronunciamento de algumas pessoas, né? Já falando que é um material bem profundo, mas também acessível. Então a gente vai estar dando uma olhadinha e eu quero deixar para vocês que querem ter um material para compreender melhor as parábolas de Jesus, que às vezes é tão difícil para a gente compreender. Particularmente eu já preguei algumas vezes, já trouxe estudos sobre as parábolas de Jesus e muitas das vezes eu também tive dificuldade para poder compreender o real significado. E o autor, ele traz um guia completo, não só um comentário, mas uma análise também exegética, contextual de cada parábola de Jesus. Então, como ele faz isso? Eu vou mostrar para vocês de forma panorâmica. Material publicado pela CPAD. A gente tem aqui as folhas de rosto, ficha catalográfica, dedicatória. Um prefácio, então aqui já tem mais ou menos uma amostra do que o material vai fazer. Ele foi publicado lá em 2007. E aí a gente tem um sumário. Esse material vai trabalhar da seguinte maneira. Ele traz uma introdução às parábolas. Então ele vai gastar aqui cerca de 70 páginas, trabalhando um pouco a característica das parábolas, a distribuição das parábolas, como classificá-las. Aí depois ele traz um estudo sobre as parábolas no mundo antigo, né, na época onde se passam as narrativas bíblicas. E aí depois ele traz um estudo de cada uma das parábolas, mas ele dividiu elas por assuntos. Então, por exemplo, parábolas sobre graça e responsabilidade. Aí ele coloca duas, a do credor incompassivo, e a dos dois devedores. Aí tem a referência bíblica, que tem a página onde cada uma delas. Parábolas centradas no tema da perda. Ele vai desenvolver. A parábola do semeador e o objetivo das parábolas. Aí ele põe a referência bíblica e aí traz a parábola. E aí ele vai seguindo cada uma, para parábolas do reino presente em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 13, parábolas específicas sobre Israel, parábolas sobre discipulado, parábolas sobre dinheiro, acerca de Deus e da oração, parábolas acerca da escatologia. Ele faz isso aí até mais ou menos a página 790. A partir da página 790, a gente tem apêndices, que são explicações mais acadêmicas, explicações mais assim detalhadas, principalmente na parte exegética. Ele vai trazer isso também. Na página 805 a gente tem as notas e depois a gente tem muitas páginas trazendo uma bibliografia. Por isso que tem mais de 1000 páginas nesse material também, tá? Então deixa eu abrir aqui mais ou menos aqui para vocês darem uma olhadinha. Particularmente eu gostei do material, já fiz aqui algumas análises de algumas parábolas, me ajudou muito na compreensão. Igual, por exemplo, eu estava lendo essa semana, deixa eu lembrar qual foi a parábola que eu estava lendo. Eu estava lendo aqui a parábola sobre o grão de mostarda, página 314. Vamos lá na página 314, que é onde ele vai trabalhar a parábola do grão de mostarda. 314. Então aqui a gente entra, olha só, o grão de mostarda.
Aí tem as referências bíblicas, né? Classificação da parábola. Em função do uso do tempo presente, a versão que Marcos apresenta para a parábola do grão de mostarda normalmente é classificada como uma similitude, referindo-se a um acontecimento recorrente, mas Marcos também utiliza o aoristo, né? Substantivo 2 vezes para se referir à semeadura da semente. O uso que Lucas faz do tempo que ele demonstra na versão já é um uso um pouco diferente. Aqui ele começa na introdução já trazendo algo bem assim técnico com relação à forma como cada um colocou o título da parábola, tá? Resumindo para vocês aqui. Questões que exigem atenção. Qual é o significado, se é que existe alguma das variações de redação entre os 4 relatos? Porque aqui a gente tem relato em Mateus, Marcos e Lucas do grão da mostarda, né? Então a gente traz aqui, como é uma parábola sinótica presente nos evangelhos sinóticos, ele vai trazer um estudo técnico, trazendo um pouquinho aqui da análise de cada um, da forma contextual, da forma literária e como cada um apresenta. 2. Existe algum significado alegórico para cada um dos aspectos dessa parábola? 3. Existe alguma alusão a um ou mais textos do Antigo Testamento que falam de aves que habitam em um arbusto de mostarda, enfim. Então ele traz isso também aqui após a classificação da parábola. E aí ele traz material útil de fontes primárias, né, escritos aí onde são trabalhados também. E aí depois ele faz uma comparação dos relatos, tá? De cada uma das parábolas. Ele vai um pouco na parte do aspecto cultural, aí ele vem depois na explicação da parábola, tá? Então ele traz aqui outros pensadores, o que eles acham a respeito disso, e aí ele sempre vai colocando algumas perguntas e respondendo com relação ao que a parábola trabalha. Não é um material assim, para principiante, é um material um pouquinho mais acadêmico, foi o que eu percebi, mas com bastante leitura, junto ao texto bíblico, usando outros materiais, você vai ter aqui uma análise muito profunda de cada parábola. Então aqui tem a adaptação da parábola. Essa parábola é menos direta do que outras na sua aplicação, por se concentrar nas dúvidas dos contemporâneos de Jesus acerca da natureza do seu ministério. O seu tema mais importante é que o reino está verdadeiramente presente no seu ministério. Se é que assim a importância é óbvia. E a próxima pergunta diz respeito à nossa postura diante do reino. Se a similitude do grão de mostarda faz apologia à chegada do reino, ela também nos consola e nos exorta a respeito da nossa própria identidade. É errado pensarmos que essa parábola trata do crescimento espiritual do indivíduo, mas não é errado entender a dinâmica do agir de Deus e aplicá-lo ao indivíduo a outras circunstâncias. Não é só com o ministério de Jesus que as coisas podem parecer pequenas e insignificantes, e mesmo assim produzirem grandes resultados. Isso é constatado posteriormente na crucificação. Essa dinâmica parece ser uma prática comum por parte de Deus. Assim como a cruz, a parábola do grão de mostarda é um desafio à percepção e aos juízos humanos acerca do significado daquilo que é insignificante. A nossa visão se dá por intermédio de um vidro embaçado e é comum não reconhecermos as sementes plantadas por Deus. Deveríamos ter a expectativa de moldar a nossa mente neste tipo de mentalidade do grão de mostarda, não menosprezar as coisas insignificantes, nem duvidar daquilo que Deus pode fazer e fará com as coisas que começam de forma simples. As implicações cristológicas da parábola não devem ser ignoradas. O reino chegou até nós por meio da obra e da pregação de Jesus. Muito legal, né? No final de cada uma das parábolas ele vai apresentar leituras complementares e aí depois ele já parte para outra parábola dentro daqueles temas. Então a gente tem capítulos que trabalham parábolas com temas específicos. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento estão inseridas nas parábolas do reino presente, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, né? Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 13. Então é muito conteúdo, ele trabalha cada uma delas, gasta tempo ali. A gente encontra também alguns quadros, alguns diagramas comparativos para ajudar ainda mais a entender cada parábola, né? No final a gente tem aqui algumas notas e as notas sempre estão aqui marcadas no material, né? Você encontra aqui algumas letras, né, que te levam a essas notas no final, que são notas bem acadêmicas, explicações mais acadêmicas. No final a gente tem uma bibliografia completa para buscarmos ainda mais
aprofundamento com relação ao estudo da palavra de Deus. Então, em português, é um material muito completo que traz uma compreensão profunda das parábolas de Jesus e, dentro das minhas primeiras impressões, me agradou, porque realmente não economiza palavras para poder te ajudar a entender as parábolas de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.